produtor Lourenço da Silva Ramos está reunindo documentos para tentar incluir a mandioca no livro dos recordes. A seguir, renda per capita, PIB. O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? E a greve de ônibus que parou São Paulo. Sabe qual shampoo que eu uso para deixar os meus cabelos bonitos assim? Qualquer um. Shampoo só lava os cabelos. Cabelos precisam de tratamento. Cabelos precisam dos condicionadores Monange. Deixe Monange agir por apenas 2 minutos. Monange devolve o brilho, a beleza, a vida dos cabelos. Shampoo, qualquer um. Condicionador, só Monange. Cachorro saiu na chuva, não entende que não pode pular e cumprimentar. A pata aproveita para beijar a tua roupa também. Aí o homo tira. E já que o homo lava, para mim tanto faz usar branco ou outra cor, alguma esfregadinha, às vezes a gente tem que dar porque ninguém faz milagre, né? Mas ele consegue caçar a sujeira dentro, onde ela está escondidinha, encardidinha. E ele vai mais longe que os outros. Homo faz, Homo mostra. Festival de Arte e Cultura Indiana apresenta Madhavi Mudgal, a estrela da dança clássica indiana. O melhor da arte e da cultura indiana em espetáculos de dança, concertos de música clássica e popular, autêntica cozinha indiana e uma rua bazar da Velha Delhi reproduzida com todas as suas atrações. De 25 de abril a 12 de maio, no Teatro Sesc Pompeia. Apoio Cultural Arisco. Sopas e sopões Arisco. Requinte e sabor para você. Quem é você? Meu amigo, eu vou ter que entrar aí. Não vai, não. Gabriel, arriscando a vida para se encontrar com Maria Luísa. Como é que ele tá? Tá muito ferido? Acho que morreu. Pegou no coração. Quem é você? Nesta quarta, 6 da tarde. Globo e você. Tudo a ver. Um contrabando perigoso. Sacoleiros brasileiros invadem as farmácias do Paraguai atrás de remédios mais baratos. Com certeza imaginam que estão trazendo bons lucros escondidos na bagagem. Mas, na verdade, trazem problemas. São remédios proibidos e com o prazo de validade vencido. O repórter Wilson Kirsch mostra como funciona este comércio em Cidade do Leste, na fronteira com Foz do Iguaçu. O Paraguai sempre foi lembrado pelo grande volume de contrabando de brinquedos e eletrônicos que invadem o Brasil nas mãos dos sacoleiros. Agora, mais um produto daqui começa a preocupar as autoridades brasileiras. São os remédios importados vendidos por algumas farmácias sem nenhum controle. O baixo preço dos medicamentos atrai os brasileiros. A caixa desse analgésico com 100 comprimidos, por exemplo, é vendida no Paraguai por R$ 2,20. Menos da metade do preço cobrado no Brasil. Muitas farmácias daqui, principalmente as pequenas, também funciona uma espécie de mercado negro da indústria farmacêutica. Medicamentos expressamente proibidos no Brasil, aqui são vendidos livremente. Não pediram receita nenhuma. Não pediram receita? Não. A senhora não tem medo de levar sem receita? Quem costuma comprar remédios no Paraguai precisa ficar atento para não ter dor de cabeça mais tarde. Tomar medicamentos sem receita médica é um grande risco para a saúde. E o que é barato pode sair muito caro, já que nas prateleiras daqui não é difícil encontrar remédios com prazo de validade vencido. Inicialmente a pessoa vai ter um efeito diminuído do remédio. O medicamento perde o efeito conforme o prazo de validade vai passando. E em outra instância, pode acontecer desse medicamento estar oxidado, estar deteriorado e causar uma intoxicação na pessoa que tomá-lo. Trânsito parado e 6 milhões de pessoas sem transporte coletivo em São Paulo. É mais uma greve de motoristas e cobradores de ônibus. Às 3 horas da manhã, quando os primeiros ônibus deveriam estar deixando as garagens, ninguém apareceu para trabalhar. As lotações clandestinas começaram a faturar. O preço da viagem variava de R$ 1 a R$ 3, contra os 65 centavos de uma passagem de ônibus. Muitos trabalhadores não tinham como pagar. Quando amanheceu, os grevistas não cumpriram a determinação da Justiça de manter pelo menos 50% da frota de 10.800 ônibus circulando. Às 8 horas, segundo a Prefeitura, apenas 2% dos ônibus estavam nas ruas. Nos terminais de transporte, a aflição de quem tentava chegar ao trabalho. O trânsito ficou complicado. As principais avenidas de São Paulo viraram um inferno para os motoristas. A Companhia de Engenharia de Tráfego registrou 128 quilômetros de congestionamento na hora de maior movimento.
E para complicar ainda mais a vida da maior cidade do país, um protesto bloqueou de manhã a rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais. Os funcionários de uma entidade que cuida de crianças excepcionais bloquearam a rodovia para reclamar do atraso dos salários. Eles colocaram pneus na pista e atearam fogo. Às 11 da manhã, o congestionamento já era de mais de 5 quilômetros e começava a afetar a Via Dutra. Outra manifestação, desta vez de taxistas, trouxe mais transtorno para o trânsito. Os motoristas fizeram uma carreata contra a decisão do governo federal de cobrar 15% de contribuição previdenciária sobre o faturamento das cooperativas de táxis. A renda per capita do país, em 95, foi a maior da nossa história, consequência do resultado do PIB, Produto Interno Bruto, que subiu para 631 bilhões de reais. Todo este economês confunde o brasileiro, confunde quase todos nós. Afinal, que parcela nos cabe nesse mundo de números? Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e riquezas produzidos por um país. Em 95, o PIB do Brasil foi de 631 bilhões de reais, segundo o IBGE. O relatório revelou uma mudança no perfil da atividade econômica brasileira. Setores como a agricultura e a indústria registraram queda na participação do PIB. Em compensação, o setor de serviços cresceu bastante. Passou de 48,6% para 52,3%. Isso significa que o comércio, os restaurantes, empresas de informática, os concertos, movimentaram cerca de 330 bilhões de reais no ano passado, mais da metade do PIB. Segundo os economistas, a explicação para isso é simples e segue uma tendência mundial: a terceirização. Explicando melhor, a transferência de pessoal e de tecnologia dos outros dois setores para o setor de serviços. Mas eles também advertem que o crescimento do setor de serviços não trouxe só pontos positivos. O subemprego e a economia informal também aumentaram. Perdi 2 empregos porque eles não puderam me pagar. Trabalho em casa, faço doce, bolo para fora, essas coisas. E a senhora hoje ganha mais do que ganharia se estivesse na empresa onde você foi demitida? Nem dúvida, não tem nem dúvida. O relatório do IBGE mostra ainda que a renda média do brasileiro aumentou. Passou para R$ 4.053 por ano ou R$ 337 por mês, a maior que o país já teve. Difícil é encontrar alguém que tenha percebido esse aumento. Até consigo coordenar melhor os meus gastos, as minhas despesas, mas não tem aumento não. A má distribuição de renda no Brasil, ela faz com que, de fato, você tenha uma renda per capita, não é, muito acima do que o salário mínimo, indicando que uma parcela da população fica com uma parte muito grande da renda. Esses dados do PIB explicam vários fatos que estão no noticiário. A crise dos bancos, por exemplo. Pelos dados do IBGE, eles encolheram brutalmente. Sem a inflação, a parte deles no bolo caiu. No ano passado, o campo brasileiro bateu recorde de produção. Os preços caíram. Isso foi ótimo para o Plano Real e o bolso do consumidor, mas os agricultores perderam dinheiro. Resultado, diminuíram sua participação no PIB. O encolhimento da indústria é um fenômeno mundial, mas muitos que perderam o emprego, como se viu na reportagem, estão ganhando mais. O setor de serviços só faz crescer. Sem contar os bancos, o setor já é mais da metade da economia brasileira. O Brasil está mudando e muita gente ainda não viu. Um exemplo, só agora o BNDES passou a financiar empresas de serviços, mesmo assim, muito timidamente. E agora o movimento no mercado financeiro. O dólar comercial está sendo vendido a 992 milésimos de real. O dólar turismo por 997 milésimos. O paralelo está cotado em R$1. A Bolsa de Valores de São Paulo está operando em alta de 0,67%. Na Bolsa do Rio, alta de 1,31%. As cadernetas de poupança que vencem hoje estão rendendo 1,26%. A mesa de